expressando aqui a nossa alegria por estarmos juntos mais uma vez com você, aqui no programa Tempo de Recomeçar, para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje, 15 de fevereiro de 2025, meditaremos o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos de 1 a 10. Para isto, coloquemos aqui também as nossas intenções sob a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glórias a vós, Senhor. Naqueles dias, novamente se juntou uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus então chamou os discípulos e disse: Sinto compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar embora sem comer, vão desfalecer pelo caminho, e alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: De onde conseguir aqui em lugar deserto pão para saciar tanta gente? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que distribuíssem. E distribuíram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram uns 4.000. Então ele os despediu. Logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmatuta. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Tivemos hoje um evangelho mais longo, porém muito necessário. Contemplemos então cada detalhe desta leitura. Observamos aqui no início, mais uma vez, tinha uma multidão querendo ouvir Jesus. Jesus é tão maravilhoso que quando nós o conhecemos, quando nós temos este encontro pessoal e verdadeiro com Ele, nós ficamos apaixonados por Jesus. Tanto é que Jesus pode falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, não nos cansa, porque a palavra de Jesus é doce. À medida que nós vamos lendo o Evangelho, nós vamos ganhando força, nós vamos ganhando vigor. É por isso que não nos cansa, é por isso que não enjoa, porque a palavra de Jesus, ela é viva, ela é atual, é para a minha vida hoje. Quantas riquezas tem em uma única leitura? Aqui, Jesus diz claramente: sinto compaixão desta multidão. Em meio aos nossos sofrimentos, nunca
estamos sozinhos, porque Jesus está conosco, Jesus sofre conosco. E ao mesmo tempo que Jesus alegra-se conosco. E como é bom sabermos que nós temos um amigo verdadeiro, presente na nossa vida, capaz de saciar toda a nossa fome. Aqui neste evangelho percebemos uma fome física, mas Jesus, além de saciar a fome física, muito mais a fome espiritual. Observamos aqui que com poucos alimentos saciou toda aquela multidão e ainda sobrou alimento. Com Jesus temos fartura. Fartura de alegria, fartura de paz, fartura material também, temos o necessário e isso nos basta. Depois nós percebemos aqui que com aquela distribuição não faltou a ninguém e ainda sobrou. Jesus mostra para nós claramente a importância da partilha. Quando nós damos um passo em direção ao outro, tudo sobra, tudo vira fartura. Seja um passo para ouvir, seja um passo para doar um material, enfim, seja um passo para interceder pelo outro. Qualquer passo que nós demos na nossa vida, se este passo for em nome de Jesus, este passo surte efeitos. Nós vamos doar, mas simultaneamente nós recebemos muito também. Muito. Quanto mais nós doamos, quanto mais nós nos doamos, melhor, mais vigor nós temos. Esta é a beleza e a grandeza de servir e de seguir Jesus. E no sexto ponto que eu separei para a nossa reflexão, finalizo o evangelho dizendo: logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Ou seja, a história não tem fim, porque Jesus saía de uma missão e já entrava em outra missão, e sempre acompanhado por seus discípulos. Nós percebemos também aqui, que no caso seria o sétimo ponto, que os discípulos de Jesus, apesar de estar com ele, mas não acreditavam que com pouca coisa saciaria todo aquele povo. Então, nós, discípulos e missionários, somos falhos, somos pecadores, temos inúmeras falhas. Por isso, precisamos de amar o missionário e ao mesmo tempo reconhecer a sua fragilidade e a sua pequenez. E no Salmo 90, que coisa linda esse Salmo. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. E é verdade, nós confirmamos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos de 9 a 24. Aqui nós contemplamos a história, a nossa origem. Quantas fragilidades, mas Deus enviou Jesus para nos salvar. Somos da geração de Jesus. Hoje, sábado, dedicado a Nossa Senhora, colocamos aqui em oração todos os nossos irmãos que estão necessitando no dia de hoje da mão amiga de Jesus. Colocamos aqui especialmente
a Deia e o Tiba, missionários conhecidos nacionalmente e que estão passando por uma situação muitíssimo delicada e você deve estar acompanhando. Colocamos aqui hoje em oração que Deus seja muito providente na vida daquela família. Pedimos então a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, de todos nós necessitados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos guarde e nos proteja, hoje e sempre. Amém.